Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nesse vídeo vamos apresentar as línguas túrquicas. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar também sua sugestão de vídeo futuro, explorar a nossa galeria de vídeos já postados sobre todas as línguas do mundo e vários tópicos de linguística científica, e também considerar apoiar o canal através do Apoia-se, através do PayPal, ou contribuir de alguma outra maneira, de acordo com os links que estão aí abaixo do vídeo. Bom, as línguas túrquicas. Uma família de línguas que é originária da Ásia Central, da parte central e setentrional da Ásia. Apesar de hoje ela estar associada na cabeça das pessoas mais ao Oriente Médio, por causa da Turquia, os turcos originalmente eram esse povo aí do cavalo, dos cavaleiros, que tinha uma aparência mais oriental, olho puxado, feições mais mongólicas. Não tinha feições caucasoides de Oriente Médio. A família túrquica deve ter começado a se separar da proto-língua, o proto-túrquico, há pelo menos uns 25 séculos. Mais ou menos no ano 500 a.C., o proto-túrquico já estava começando a se separar em ramos que dariam as línguas túrquicas modernas. A gente vê o ramo Oghuz, o ramo sudoeste, que contém o Gagauz e o Peçeneg, que são línguas faladas ali na Europa Oriental. Os Peçenegs eram um povo que vivia na região da Ucrânia, no norte do Mar Negro. E a Gagáuzia dos Gagauzes é uma província da Moldávia, fazendo fronteira com a Ucrânia. E nesse grupo também tem a língua do Azerbaijão, que é o Azeri, ou azerbaijanês, e o turco moderno da República da Turquia, que é a língua túrquica mais importante, que deriva do antigo turco otomano, que foi a língua oficial do Império Otomano por vários séculos. E também o turcomeno, que permaneceu lá na Ásia Central. A gente tem o ramo Kipchak, com a língua Kumyk. O Kumyk é uma língua falada na região Daguestão, da Rússia. O Tatar, ou tártaro-crimeio, que é uma língua túrquica da Península da Crimeia. O Tatar, ou tártaro em si, que é uma língua da República Tartária, na região da Rússia, uma província da Rússia. E também deu origem às línguas do Cazaquistão e do Quirguistão. Эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу коноктор, биз бүгүн сиздер менен биргеликте компьютердик оюндардын коомго тийгизген таасири. Анда азыр жалпыңыздардын көңүлүңүздөрдү атайын даярдалган сюжетке. Де ошондо болуп атпайбы? Де башында болуп атпайбы? Ал ошол интернет клубдарды эмне себептен уруксат берип атабыз? Ким уруксат берип атат? Ал каяктан иштеп атат? Ага уруксат берип аткан Ички иштер министрлигиби? Жок, Ички иштер министрлиги эмес, эми бул боюнча чындыгында булар интернет клубтар барбыз деп эле де башынан бери башталган, ошол боюнча жабылбай келе жатканы да. Бул жерде ошол интернет клубтардын баарын тең жаап коюш керек да, эң биринчиден. Жапкандан кийин, булар O ramo Karluk, que é da antiga língua Chagatai, que era a primeira língua literária da região da Ásia Central, uma língua túrquica que deu origem ao atual Uzbek, que é uma forma de Chagatai já muito influenciada pelo persa, e o Uigur, que é falado na região do Turquestão chinês, na parte ocidental da China. O ramo siberiano, que tem o Tuvano, uma língua falada ali perto da Mongólia, o Yakut, ou Yakuto, que é falado na Yakutia, que é uma província gigantesca da Rússia, que cobre boa parte da Sibéria, o Kakas e o Shor. O ramo Ogur, que deu origem ao antigo Khazar, que é uma língua extinta, o búlgar antigo, ou bulgárico antigo, que era uma etnia túrquica que deu origem ao nome da Bulgária, mas os búlgaros, o atual povo da Bulgária, fala uma língua eslava. Então esses bulgares eram apenas um dos componentes étnicos daquela região da Bulgária, que deu origem ao povo atual, que foi eslavizado com o tempo.
e deu origem ao Chuvash, que é falado até hoje por cerca de 1 milhão de pessoas. É uma das línguas túrquicas mais diferentes. Das túrquicas atuais, acho que o Chuvash é a mais discrepante da família. Aqui a gente tem a localização geográfica aproximada das principais línguas túrquicas. As grandes línguas nacionais não são mistério, porque tem já o nome dos países onde elas são faladas: o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Kirguistão, o Turcomenistão. Observa que o Tadiquistão, que é um dos estões da Ásia Central que pertencia à União Soviética, é uma exceção, tá? Então tome cuidado, porque o Tadiquistão fala um tipo de persa. Eles falam uma variedade de persa, então não pertence ao grupo das línguas túrquicas. O turco anatólico, que a gente chama simplesmente de turco. O azeri do Azerbaijão, na região do Cáucaso. O kumik, um pouco acima do azeri, que é uma língua túrquica do Zaguestão. O gagauz, que é falado na Ucrânia. O chuvash e o tatar, que são falados na região da Rússia Europeia Central. O bashkir, que é falado lá perto dos Montes Urais. E na Sibéria a gente tem o tuvano, o shor e o yakuto. Falar um pouco da bibliografia. Muita gente pede bibliografia, especialmente para línguas tão incomuns como essas línguas túrquicas. Eu usei aqui The Turkic Languages, da Routledge, que dá uma visão científica bastante profunda sobre todas as línguas túrquicas, a família linguística inteira. Esse aqui eu usei para o Uzbek. Boa parte da literatura sobre as línguas túrquicas está disponível apenas em russo, então quem não fala russo não vai ter acesso. Eu usei aqui minha literatura em russo: Uzbekski Язык для взрослых, Uzbek para adultos, gramática do Kirguiz aqui. Aqui também uma gramática do Kirguiz, é a única que existe em inglês. Aqui outra gramática do Uzbek. Essa gramática do Uigur é muito boa, é bem completa. Para o turco em si eu usei esse livro do Louis Thomas, que é Elementary Turkish. A Comprehensive Grammar, da Routledge. Turkish Grammar, de G.L. Lewis. E uma gramática do tártaro também que eu achei aqui, de Gustavo Urbiel. Também tem essa gramática de turcomeno. Bom, as línguas túrquicas começaram a divergir há menos de 3.000 anos. Significa que elas são ainda muito próximas entre si. E como a gente vê aqui nessa tabela de comparação que mostra o vocábulo no suposto proto-túrquico, a língua mãe das línguas túrquicas, e em turco, em azeri, turcomeno, tatar, cazaque, kirguiz, uzbek, uigur e chuvash. A gente vê que o vocabulário dessas línguas ainda é bastante similar entre si. Só o chuvash, como eu já disse, é um pouco mais divergente, ele evoluiu um pouco de maneira um pouco mais estranha e apresenta algumas palavras já bastante deformadas em relação ao proto-túrquico. Mas, no geral, as línguas túrquicas são tão próximas entre si quanto as línguas eslavas ou quanto as línguas latinas entre si. Havia uma teoria de que as línguas túrquicas seriam relacionadas ao mongol, a família mongólica de línguas que é vizinha deles. É verdade que existem similaridades entre a família túrquica e a família mongólica, mas essas similaridades com toda probabilidade devem ser causadas pela convivência prolongada desses povos. Também havia uma teoria ainda mais antiga, que hoje é totalmente descartada, de que tanto as línguas mongólicas quanto as línguas túrquicas seriam relacionadas às línguas uralianas, que é uma outra família do norte da Ásia, a qual pertence o húngaro e o finlandês. Essa hipótese também é descartada, mas a gente especula que as línguas uralianas tenham também tido algum tipo de contato com as línguas túrquicas e mongólicas, porque elas têm características gramaticais similares, características fonéticas similares, como a gente já vai ver no vídeo um pouco depois. Também não se esqueça de assistir o vídeo de gramática finlandesa aqui no canal. Quanto ao número de falantes, o turco anatólico, o turco da República da Turquia, que era conhecido como turco otomano até o começo do século XX, é falado por um total de 80 milhões de pessoas, dos quais 65 milhões são falantes nativos, e também existem 1,5 milhão de falantes de turco na Alemanha. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha convidou muitos turcos como imigrantes para trabalhos que se imaginavam temporários ou que eles voltariam para a Turquia,
mas hoje existem cerca de 3 milhões de turcos e seus descendentes na Alemanha, dos quais aproximadamente a metade ainda fala a língua turca. A segunda língua túrquica mais falada é o uzbek, com 27 milhões, depois o azeri, ou azerbaijanês, com 23 milhões, o uigur, da China, com 10 milhões, o turcomeno, do Turcomenistão, com 6 milhões e 700 mil, o cazaque, com pouco mais de 5 milhões, assim como o tatar, ou tártaro, que é falado na República da Tartária, ou Tatarstão, na Rússia, com 5 milhões e 200 mil, e o kirguiz, com 4 milhões e 300 mil falantes. Quanto aos sistemas de escrita, existe bastante variação entre as línguas túrquicas. O uigur, que vocês veem aí na tela, um trecho da minha gramática de uigur, é escrito com alfabeto derivado do alfabeto árabe. Já o cazaque, que vocês veem aí, é escrito com alfabeto cirílico. Boa parte das línguas túrquicas tem uma forma escrita, é escrita com alfabeto cirílico, porque a maioria ficava na região da União Soviética, historicamente do Império Russo, e adotaram o mesmo alfabeto do russo com algumas adaptações. Aqui a gente vê um sinal no transporte público de Kazan, a capital do Tatarstão, escrito em russo, e embaixo escrito em tártaro, com o alfabeto cirílico. A gente vai ver detalhes sobre os alfabetos, os sistemas de escrita das línguas túrquicas daqui a pouco. Na primeira vamos voltar um pouco para a fonética, que é necessária para a gente entender os sistemas de escrita das línguas túrquicas, né? O sistema de vogal, o sistema vocálico das línguas túrquicas tem o que eu chamo de simetria labial, ou seja, as vogais que podem ter uma forma labial contrastando com uma forma não labializada, ou seja, com o lábio arredondado ou não, sempre existem. Então, a vogal A não tem a labialização, geralmente, mas o E, que é uma vogal dianteira média, pode ser labializado e existe labial como E. O I tem uma contrapartida labializada U. O O é uma exceção, geralmente o O não tem o O sem a labialização, já que o O é uma vogal labial, né? Vogal traseira com labialização. Mas o U tem essa contrapartida U, que é um U sem a projeção dos lábios. Essa vogal traseira não labializada é grafada um I sem pingo. Um I sem ponto, sem pingo em turco. Kapı, por exemplo. Outras peculiaridades da escrita latina adotada pelo turco depois que o Império Otomano acabou e a língua turca da Anatólia abandonou o alfabeto de origem arábica que eles usavam, é o uso da letra C para representar o fonema do J. O S com uma cedilha embaixo representa o Sh. O C com uma cedilha representa o Ch. E o G com um caron em cima, com um brevis em cima, representa um fonema que originalmente era uma espécie de G gutural, mas que não é mais pronunciado. Então geralmente ele acaba tendo o efeito de prolongar a vogal ou separar duas vogais no turco moderno e não tem mais um valor fonético pleno. Um exemplo de alfabeto cirílico das línguas túrquicas é o cirílico do Cazaquistão. A gente tem uma série de letras que são peculiares às línguas túrquicas, no caso ao cazaque. Então esse N com um tracinho embaixo é um Ng. Eles têm uma letra que é igual ao nosso H na versão minúscula, mas a versão maiúscula dela, como a gente vê aí, também é quase igual ao minúscula, diferente do nosso H maiúsculo, que é o H. O K com um tracinho embaixo representa a vovular K, que existe em muitas línguas túrquicas, mas não no túrquico anatólico. A vogal que parece o nosso Y é a consoante W, consoante labial WA. A de baixo aí é o U. A versão cortada dela faz um U. O E de cabeça para baixo faz o E e o O cortado faz o E. Já o uigur tem um uso bastante peculiar do alfabeto arábico. O alfabeto perso-arábico que foi adaptado pelos uigures para escrever a sua língua é peculiar porque ele tem uma notação vocálica plena. Se vocês conhecem o alfabeto árabe, vocês sabem que no alfabeto árabe as vogais não são plenamente notadas. As vogais curtas muitas vezes são simplesmente não escritas. Escreve só as consoantes e as vogais longas e ditongos. Como as línguas túrquicas põem uma importância muito grande nas vogais, no uigur eles felizmente adotaram
um sistema que tem uma notação vocálica plena. Então a gente dá uma olhada nessa palavra aí. A gente sabe que o alfabeto árabe é escrito da direita para a esquerda, né? Então ele começa aí no final. Então a gente tem salamet, que é saudável. A gente vê o S, que é essa bundinha, começa aí, depois o A, o LA, o ME, essa vogal que no árabe é o H, né, o Ra, o som de H, Ra, aspirado do árabe, foi adaptada pelo alfabeto uigur para representar a vogal E. Isso é bastante curioso porque quando os gregos adaptaram o alfabeto fenício para representar a língua grega, eles também pegaram a consoante Re do fenício para adaptar, para representar a vogal E do grego. E no final um T sozinho. Aqui a gente tem Pochti-Haná. Pochti equivale ao russo posti, que é postal, né? E Haná é uma palavra importada do persa Roné, que é casa, casa postal, ou seja, correios, agência de correios. Então a gente vê aí o P do persa, né? Depois seguido do letra Waw, que representa o O. A gente tem o Che, daí direto um T, depois o Che. O I do uigur é meramente um biquinho sem nenhum ponto embaixo. Eles não têm aqueles dois pontinhos do Iá do árabe, né? Então são peculiaridades bastante interessantes, mas eles têm como marcar todas as vogais. Então as vogais arredondadas, as vogais labializadas, tem, por exemplo, aí no caso aí a gente vê a palavra yurt. Então tem primeiro o Ya, que tem dois pontinhos como em árabe, mas depois tem a vogal U, que é o U do árabe com uma vírgula em cima. E aqui a gente tem Zorur, importante, que também tem aí o E, que é o Uau com uma espécie de V em cima, e o U, que também é o Uau com aquela vírgula, aquele traço em cima ali. Faz Zorur. Quanto às características gramaticais, a família túrquica tipicamente tem línguas SOV, ou seja, línguas com verbo final, e com sintagma nominal DAN, ou seja, tipicamente o determinante vem primeiro, como demonstrativos, o adjetivo precede o nome e por fim a gente tem o nome. Elas são caracterizadas também pela ausência de gênero gramatical, se é que isso é uma característica, né, porque é uma ausência, mas é bem marcante isso também que não tem gênero gramatical na família túrquica. Tem uma rica sufixação. Não existe prefixação nas línguas túrquicas, só sufixação e muitos sufixos. A marcação de caso é sufixal, a conjugação verbal, a derivação nominal, são todas sufixais. Além do mais, a sufixação fica sujeita a um fenômeno chamado de harmonia vocálica. As vogais dos sufixos têm que se harmonizar com as vogais da raiz a qual eles estão sendo adicionados. Os interrogativos das línguas túrquicas tipicamente são in situ, ou seja, eles não se deslocam para o começo e não são frontalizados. Então vamos ver o sintagma nominal aqui nas três principais línguas túrquicas que eu vou mencionar no vídeo: o uzbek, o turco e o cazaque. Bu, kata, ui. Em uzbek é aquela casa grande. Em que bu é aquela, kata é grande e ui é casa. Em turco, o buyuk ev. Em cazaque, sol ülken ui. Eu grafei aí em cirílico cazaque embaixo para vocês verem como fica no alfabeto cirílico. A pluralização das línguas túrquicas tipicamente ocorre com o sufixo lar, que muda para ler de acordo com as regras de harmonia vocálica. Se elas estão sendo acrescidas a uma palavra que tem vogais dianteiras, você muda o ar para er. Bukata ui no uzbek vira bukata uylar, porque no uzbek não tem harmonia vocálica. No turco, o buyuk ev vira o buyuk evler. E no cazaque, sol ülken ui vira sol ülken uyler. E se a gente quiser acrescentar o sufixo locativo da, de, que marca o equivalente à preposição em do português, né? A gente vê aqui no singular, o bukata ui do uzbek vira bukata uida. E no plural, bukata uylarda. No turco, o buyuk evde vira o buyuk evlerde. E no cazaque, sol ülken uyde e sol ülken uylerde. Ou seja, a preposição é colocada no final, justamente no substantivo, e no caso do plural, ele vem depois da marcação de plural. Então, ui
é casa, uilar é casas, uilar da é nas casas. Então a ordem geral dos afixos é raiz, plural, possessivo, caso. Eu, casa. Evim, minha casa. É o sufixo possessivo pessoal, im, minha, meu. Euler, casas. Eulerim, minhas casas. Evim de, é na minha casa. Evlerim de, nas minhas casas. O equivalente kazakh seria Uylerim de, em Uzbek, Uylardim da. O caso acusativo nas línguas túrquicas é marcado por um sufixo caso o objeto do verbo seja definido. Então tem essa peculiaridade, não é qualquer objeto do verbo, só se ele for definido, uma coisa específica, o que faz às vezes aí do nosso artigo definido, no caso. Então, em turco, o sufixo é i, que vai mudar também para harmonia vocálica. No caso de ev, ele permanece i porque ev é uma vogal dianteira. Então tem buyuk evi aldım. Eu comprei uma casa grande. Em Uzbek, kata uyni oldim. Em kazakh, ülken uydi aldım. No turco, bem como no azeri, o artigo indefinido bir é usado. Nas outras línguas túrquicas, tipicamente não tem nada que equivale ao nosso artigo indefinido. Você não usa o numeral 1 como artigo indefinido. Mas no turco você usa, talvez por influência de alguma língua europeia, não se sabe, do grego, porque realmente as línguas eslavas não tem artigo indefinido. Mas é interessante que esse bir, ele vem entre o adjetivo e o substantivo. Então você não fala uma casa grande, você fala grande uma casa. Buyuk bir ev. Então se você quiser falar que você comprou uma casa grande, você fala buyuk bir ev aldim. Ou no azeri, buyuk bir ev aldim. Então a gente já vê vários exemplos de harmonia vocálica, o sufixo tendo sua vogal alterada de acordo com o sufixo da palavra a qual ele está sendo acrescentado. Então no kazakh a gente tem, por exemplo, uy, que é casa, vira uyler. E a preposição locativa, né, a posposição locativa, sufixal, vira uide. Já kala, que é cidade, vira no plural kalalar. E a preposição positiva, a preposição locativa vira kaladá e não de, porque se harmoniza com a vogal. Esik, que é porta, tem o plural esikter. Aí é curioso que o kazakh também muda o L do plural para T, quando a palavra termina com uma consoante surda, oclusiva. Então também tem uma harmonia consonantal, que opera em várias línguas túrquicas. Na porta vira esikte, e nas portas esikterde. Korap é casa, koraptar. Korap é caixa, koraptar, caixas. Koraptar, na caixa. Koraptarda, nas caixas. No Uzbek, como eu já mencionei, não existe harmonia vocálica nem harmonia consonantal. Então o Uzbek, no geral, é a língua túrquica mais simples de todas. É bem mais simplificada, ela ficou bastante, talvez por uma brutal influência do persa, também é a língua túrquica mais persificada de todas. Ele tenha perdido uma parte da sua lógica túrquica original. Então, yotok, que é cama, yotok da, na cama. No turco a gente tem yatak, yatakta. No plural, yataklar. No kazakh, tösek, tösekter. Camas. Então tem dois tipos de harmonia vocálica que a gente já viu. O tipo binário, que tem um A que muda para E, de acordo com a vogal sendo a vogal do tema, da raiz da palavra. A vogal da raiz da palavra é dianteira ou traseira. E a harmonia vocálica do tipo I, do tipo quádruplo, que muda do I para U, para U, para E. Daí também vai ter que considerar uma série de outras coisas. Por exemplo, o sufixo lik, que existe em várias línguas túrquicas, aqui no caso turco-anatólico. No exemplo aqui, güzel é belo, güzellik é beleza. Kolay é fácil, mas facilidade é kolay luk. Não pode usar lik, tem que mudar para luk. Çocuk é criança, çocukluk, não çocuklik, é infância. Türk é turco. Turquicidade, né, o estado de ser túrquico, o espírito turco. É Türklük. Em kazakh também tem harmonia consonantal bem forte, que o L inicial muda para D ou muda para T
além de todas as mudanças de vogal. Então tem 4 vogais possíveis e 3 consoantes possíveis. Então tem um monte de forma que eu procurei listar aí mais ou menos embaixo aí da tela. Já no Uzbek não tem nada, então sempre é lik. Nunca muda para luck, nem luk, nem look, nem luck. É sempre lik. Aqui o quadro pronominal das principais línguas túrquicas. Nenhuma grande surpresa, a gente vê que na terceira pessoa não existe variação de gênero. O pronome terceira pessoa não tem variação entre ele e ela, nem no plural nem no singular. Não existe a distinção entre a primeira pessoa plural exclusiva e inclusiva, que existe em muitas línguas, né? Na caso das línguas túrquicas não existe nem nos pronomes, nem nos verbos, o sistema de concordância verbal. O substantivo nas línguas túrquicas não tem gênero gramatical e ele sofre uma declinação, uma flexão, né? Ou um acréscimo de sufixos para indicar a função dele na frase. A forma básica é um nominativo, não tem sufixo nenhum no singular. No plural é ler ou lar, como a gente já viu. No acusativo definido, né? Esse acusativo é, entre aspas, é diferente do acusativo indo-europeu, precisa ser definido. Ou seja, quando a gente fala aí a vila, eu vi a vila. Cueilli, nesse caso. O genitivo é in, né? Marca com N, mais o I, antes mudado aí. O dativo e, ou a, se for uma vogal dianteira. Locativo de e ablativo den. No plural, as terminações de caso são as mesmas do singular, só que entre a terminação de caso e o substantivo, a gente tem que colocar a terminação de plural, ler, o que faz as vogais do sufixo se harmonizarem a vogal do sufixo ler. Então aí já é diferente, você vê aqui, no genitivo a gente tem coyun, mas no genitivo plural a gente tem coiler in. O un muda para in, porque a vogal do sufixo ler existe uma vogal dianteira i, não é uma vogal dianteira arredondada, traseira arredondada, dianteira arredondada u. Então a gente vê aqui a terminação abstraída aqui para a gente entender como funciona, né? O acusativo definido teria a terminação i, né? O genitivo seria in, o dativo seria a, o locativo seria da e o ablativo seria dan. Existe uma série de outras terminações que vão sendo acrescidas, né? Essa é só uma tabela simplificada. Mas quando a palavra recebe esses sufixos, as vogais têm que sofrer uma adaptação. Então a vogal do sufixo acaba mudando, às vezes a consoante também muda. Vamos ver outros casos aí então. A gente já viu köy. E se a palavra tiver uma vogal dianteira, ou aliás, uma vogal central, a, tarla, que é campo. Então o acusativo fica tarla-yã. Observa que tem também um Y, que é para separar as duas vogais, né? Não é tarla-ã, e sim tarla-yã. O genitivo ganha um N também, para separar o sufixo do substantivo. Então fica tarla-nan. O dativo, tarla-yá. O locativo, tarladá, no campo. E o ablativo, tarladan. A palavra el, que é mão, tem o acusativo eli. Genitivo elin e assim por diante. Son, que é filho. Son, que é fim. Tem uma vogal traseira, então ela pede a versão traseira dos sufixos, mais traseira possível, né? Ou mais central. Então fica o i vira u. Sonu no acusativo. E assim por diante. Vamos para o verbo yazmak, que é o verbo escrever em turco. A gente vê que no infinitivo, os verbos em turco têm o sufixo mak, que marca o infinitivo, embora eles possam também ser usados aí como substantivos. A gente tem um presente simples que é marcado pelo sufixo ar. Então tem o yaz, mais o ar, mais a terminação da pessoa, que marca a primeira pessoa. No negativo, o R, esse ar, cai, ele não é mais usado. Você usa o ma para negar, mas a terminação pessoal. Então, yasmam eu não escrevo. Embora haja irregularidade. A gente vê que na segunda pessoa surge um Z, depois do ma. Na terceira pessoa também, né? Yasmaz. Esse Z não tem precursor, não tem explicação no resto do sistema verbal turco. Tem um presente dito progressivo, né? Embora o significado dele não seja muito parecido com o nosso progressivo. Yazayorum, eu estou escrevendo. Que é negado também com ma, antes do yor.
yazmıyorum, eu não estou escrevendo. E um passado perfeito, que é feito com um D, que marca passado, né? Que às vezes pode mudar para T, de acordo com a regra de harmonia consonantal. Yazdım, eu escrevi. Yazmadım, eu não escrevi. Então observa como é curioso que a negação verbal em turco é feita por um sufixo com a letra M, geralmente é ma ou me, que vai imediatamente depois da raiz verbal, antes das terminações de tempo. Então a ordem dos afixos aí, a ordem dos morfemas é a raiz, negação, tempo, pessoa. Aqui um verbo em Uzbek, ishlamok. No presente, islayman, islaysan, bem parecido com o turco, e também a negação feita com o mesmo ma que a gente já viu no turco, ishlamayman. Eu não trabalho. Eles não têm aquela... O Uzbek, como a maioria das línguas turcas, não tem o equivalente à forma do progressivo turco, aquela forma em ior. Então eu pulei aí direto para o passado perfeito, que também é feito com di, igual o turco. Ishladim, eu trabalhei. Ishlamadim, eu não trabalhei. E aqui em kazakh, o verbo oku, aprender, que também é feito com um paradigma bem similar, né? Okumin, daí a versão okumayemin. Okumaimin, que é eu não trabalho. Aliás, eu não aprendo. Okumin, eu aprendo. Okumaimin, eu não aprendo. No passado a gente vê também o mesmo sufixo dental, de. Okudim, eu trabalhei. Okudim, eu aprendi. Okumadim, eu não aprendi. Eu coloquei nessa tabela aqui a comparação entre o presente perfeito das três grandes línguas túrquicas tratadas aqui no vídeo, o turco, o cazaque e o uzbek, para vocês verem a similaridade das terminações. A gente vê que é bem similar, a gente tem uma nasal na primeira pessoa, na segunda pessoa um sin, ou san, na terceira pessoa tipicamente não tem nada, embora no cazaque e no uzbek tem esse d, que meio que é um tapa-buraco aí. Tecnicamente o morfema seria zero. Na primeira pessoa do plural, nós é um is, ou mis, no uzbek. Na segunda pessoa do plural, vocês, é sınız ou siz. E na terceira pessoa do plural, a gente tem a mesma terminação. No caso do turco, a gente tem a mesma terminação que forma o plural dos substantivos. Essa terminação também pode ser opcionalmente usada nos verbos em cazaque e uzbek. Eu não coloquei aí, mas é possível você colocar também o lar para marcar o plural dos verbos da terceira pessoa do plural. E aqui comparando o perfeito turco com aquela forma do passado que a gente viu, marcada pelo sufixo dental de. Yazdim, okudim, ishladim. A gente vê que é curioso que na primeira pessoa do plural, o sufixo muda completamente. A gente não tem mais aquele is, a gente tem um ik. Nas três línguas, muda igualmente. É ik, ikpa, ishladik. Nós trabalhamos. Né? Quanto à cópula, né, que é o equivalente ao verbo ser, do presente em turco, no presente e no passado, a gente vê que no presente é apenas um sufixo. O verbo ser é um sufixo. Você tem que colocar um sufixo no substantivo, no adjetivo, que é o predicado da oração. Então você coloca mais ou menos o mesmo sufixo que a gente viu nos verbos. Para ter o negativo, contudo, a gente não usa aquele ma, não. A gente usa esse suporte negativo que é deil, deilim, não sou, deil sim, tu não és. No passado, a gente usa aquele mesmo sufixo de passado dental, di, dim, din, dik, dik. E no negativo é a mesma coisa, você tem que colocar o suporte deil, dim, eu não era, eu não fui, eu não estava. Então, por exemplo, burada é aqui. Buradayım, eu estou aqui. Buradadım, eu estava aqui. Burada değilim, eu não estou aqui. E burada değildim, eu não estava aqui. No uzbek, similar fenômeno acontece, mas o sufixo é um pouco diferente. Então, por exemplo, eu estou no Uzbequistão é Uzbequistão daman. Uzbequistão da, que é o sufixo locativo, em. Man, eu estou. Eu estou, né? Seria o marcador de primeira pessoa. Então, Uzbequistão da man, eu estou no Uzbequistão. Uzbequistão da edim. Eu estava no Uzbequistão. Aí o passado é feito com ed.
mais a terminação do verbo. Negativo não é değil, e sim emas. Então, Uzbekistan'da emasman. Não estou no Uzbequistão. Já no passado, a gente tem Uzbekistan'da yok edim. Eu não estava no Uzbequistão. Um pouco irregular. Em casaque, a gente tem men uydemin. Eu estou em casa. Men Kazakhstan'da boldem. Eu estava no Cazaquistão. Men Astana'da bolmadim. Eu não estava em Astana. De resto, as línguas túrquicas têm um sistema verbal riquíssimo. Seria impossível tentar detalhar, ainda mais em cada língua, todas as derivações, sufixações e nuances possíveis e imagináveis em cada língua túrquica. Dá um exemplo aqui em Uzbek, por exemplo, a gente vê o verbo ishlaiman, que é o trabalho, ishlamayman, é não trabalho. Tem também uma forma progressiva, que eu não listei ali, mas é feita com yap, que é o verbo fazer. Ishlayapman, eu estou trabalhando. Ishlamayapman, eu não estou trabalhando. Ishlayotirman, também é uma forma progressiva do Uzbek. Eu estou trabalhando. Ishlaganman, eu tenho trabalhado, habitual, né? Ishlagan emasman, eu não tenho trabalhado. Veja que a negação é bastante assimétrica, né? Ishlaredim, eu costumava trabalhar. Ishlamas edim, eu não costumava trabalhar. Ishlayotgan, eu estava trabalhando. Também, no sistema das línguas túrquicas, tem sistemas de marcação de evidencialidade, que demonstram, por parte do falante, qual é o grau de observação que ele teve daquele fenômeno, qual é o grau de certeza, se ele observou e sabe por primeira mão, por ter realmente sabido diretamente, observado diretamente uma determinada ocorrência, ou pelo fato de alguém ter contado para ele, ou dele ter alguma dúvida sobre aquilo. Então a gente vê formas com evidencialidade. Ishlamok da edim, eu estava vindo. Ishlabman, parece que eu trabalhava. Ou seja, dizem que eu trabalhava, parece que eu trabalhava. Ishlakan ekanman, parece que eu tinha trabalhado. Aí também Ishlar emishman, uma série de outras formas. Provavelmente eu devo trabalhar. Ishla diganman, Ishla yajakman. Certamente eu trabalharei. Então indica o grau de certeza que você tem do evento. Tem também uma forma potencial em várias línguas túrquicas. No turco é feita com abil. Konuşmak é falar. Konuşurum é eu falo, eu estou falando. Konuşabilirim é eu sei falar. Indica a habilidade, a potencial, poder, que vale ao poder, saber das línguas europeias. No uigur, sözleş é falar. Men sözleymen é eu falo. Men sözleyeleymen é eu sei falar. Quando um pronome é objeto de um verbo, ao contrário do que acontece em muitas línguas que tem muita sufixação, muita morfologia, o pronome não é incorporado diretamente ao verbo. O pronome permanece uma palavra separada que é colocada tipicamente antes do verbo, como se fosse um substantivo, que ganha aquelas terminações de caso, igual à declinação que a gente já viu. Então, só o sufixo de sujeito aparece no verbo, não de objeto. Então, gördü é ele viu. Meni gördü é ele me viu, em cazaque. Em turco, gördü é ele viu. Beni gördü é ele me viu. Que o beni é o ben, que é eu, mas o i que marca o acusativo. No caso dos pronomes, eles sempre ganham um i no acusativo porque eles sempre são considerados definidos, né? O morfema interrogativo é curioso nas línguas túrquicas, né? Por exemplo, aqui em turco a gente tem Beni gördün, você me viu? Afirmação. Beni gördün mü? Você me viu? A pergunta. Você coloca um mi no final, que vai sofrer harmonia vocálica também. Mas nem sempre ele vai realmente no final. No caso da forma progressiva na língua turca, por exemplo, a gente tem yazıyoruz, nós estamos escrevendo, yazıyormuyuz, ou seja, o mu ele vai depois do yor, mas ele vai antes do us, que marca a primeira pessoa do plural. Görüyorum, görüyorum. Eu estou vendo, görüyormuyum. Eu estou vendo? O mu vai antes da marcação de pessoa.
Quando você tem uma cópula, você coloca meramente o mü antes da terminação de pessoa, que tipicamente vai sufixado ao nome, aí você escreve separado e coloca o mü antes. Então, Türksün é você é turco. Türkmüsün é você é turco. Buradasın é você está aqui. Burada mısın é você está aqui. Daha iyiyiz é nós somos melhores. Daha iyi miyiz é nós somos melhores. No Uzbek, como sempre, é tudo mais simples, né? Então a gente tem biz Uzbekmis, nós somos Uzbeks. Se você quiser perguntar, fala biz Uzbekmis mi. Coloca meramente um mi no final. Biz yaxshimiz, nós somos os melhores. Biz yaxshimiz mi, nós somos os melhores. Para você falar você me viu, fica meni gördünüz mi. Meni gördünüz é a afirmação, você me viu. Meni gördünüz mi é pergunta, você me viu? Kazakh é bem diferente na pergunta, ele usa meramente uma partícula final, que pode ser ba ou b, de acordo com a harmonia vocálica. Então, meni gördün é você me viu. Meni gördün be é você me viu. Sen Kazakhsin é você é kazakh. Sen Kazakhsin ba, você é kazakh. A forma passiva nas línguas túrquicas também é feita com sufixo logo depois da raiz verbal. Aí eu estou mostrando o caso do kirguiz, que também tem essa forma. Todas as línguas túrquicas que eu vi têm essa forma passiva em iu. Então, al kishni öldürgön é ele matou o homem. Aí a forma ativa do verbo, öldürgön. Mas se você falar que o homem foi morto, você tem que falar kishi öldürgülgön. Öldürgülgön. Esse ül é que marca o passivo. No Uzbek também é il. O odamni odildi. Ele matou o homem. O oldirildi. Ele foi morto. No turco, mesma coisa. Kadın adamı öldürdü. A mulher matou o homem. Adam öldürüldü. O homem foi morto. Nas línguas túrquicas não existe realmente uma oração relativa. Então palavras como a mulher que eu vi, você tem que colocar o verbo ver numa forma relativa, uma forma adjetival, e usar toda a expressão eu vi como um adjetivo de mulher. Então a mulher que eu vi vira, no caso do kazakh, men körgen eyel. Eyel é mulher, men é eu, e körgen é o verbo kör, men que é eu, e esse sufixo gen, que é a forma relativa do verbo, que não expressa realmente tempo, e no caso do kazakh não tem variação de pessoa nenhuma. Então no caso aí, não interessa quem é o sujeito do verbo ver. Então a gente vê na frase abaixo também, o sujeito muda para bis, que é nós, e também o sufixo continua sendo gen. A gente sabe que o sujeito mudou, porque o pronome mudou. E colocou o pronome, tem que explicitar o pronome, senão não dá para saber qual é a pessoa do sujeito. Bis körgen ayel ülken. A mulher que nós vimos, ou que nós estamos vendo. Esse gen também não exprime tempo. Então ele só fala que a forma é relativa. A mulher que nós vimos é grande. No turco, o verbo ganha um sufixo relativo bem diferente. É duyu, ou di. Então, kadını gördüm. Eu vi a mulher. Gördüğüm kadın büyük. A mulher que eu vi. Então esse sufixo duyu relativo, ele também recebe depois o sufixo de primeira pessoa, segunda pessoa, plural, singular. Então a forma relativa é uma flexão de pessoa no turco, ao contrário do kazakh. Mas não de tempo. As interrogações certas, como eu já disse, são feitas com interrogativos in situ, ou seja, eles ficam no lugar da resposta, não tem frontalização. Dün kimi gördün? Quem você viu ontem? A palavra dün está no começo, é ontem. Kim, que é quem, com o sufixo acusativo aí, kimi.
está na mesma posição que viria o objeto direto da frase, ou seja, imediatamente antes do verbo. Dün kimi gördün? Quem você viu ontem? No casaque, keşke kim diker dün? Keşke kim diker dün? Quem você viu ontem? Mais uma vez, o kim recebe a marcação de acusativo, mas não vai para o começo da frase, como aliás é típico da maioria das línguas do mundo, né? Não tem essa frontalização que é tão típica das línguas europeias. E por final, uma breve comparação entre os principais numerais em turco, em uzbek, em cazaque e em chuvash. O chuvash eu já mencionei no começo do vídeo, é a língua túrquica mais diferente, mais aberrante da família. Então isso fica um pouco mais claro se você comparar os numerais em turco, em uzbek, em cazaque com o chuvash. O chuvash já tem uma variação substancial em relação às outras línguas da família. Bom, espero que vocês tenham aprendido bastante com esse vídeo, né? Não se esqueçam de deixar os likes, deixar suas sugestões de vídeos futuros aqui, quais línguas vocês querem ver, quais temas vocês querem ver abordados no canal. Considerar uma contribuição para o canal através do Apoia-se, através do PayPal, ou através de algum outro método listado aí abaixo do vídeo, nas descrições e nos comentários. E a gente se vê aqui no canal MAPC Linguística nos próximos vídeos.